Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão e este é o Mulher Real, um programa feito para você, mulher do dia a dia, que quer crescer e se desenvolver em Cristo. Você já sofreu com ansiedade? E você sabia que existem tipos de ansiedade que podem afetar a nossa vida e que em alguns casos somente um profissional pode te ajudar? É sobre isso que falaremos no programa de hoje. Fique ligado, pois o Mulher Real está começando agora. Em meio a todos os problemas que nos cercam, nos tornamos uma sociedade ansiosa. Mas a ansiedade é comum em alguns casos. No entanto, precisamos separar as coisas. Existe a ansiedade natural, mas também existe uma outra ansiedade ligada a um transtorno que deve ser tratado com a ajuda de um profissional especializado nessa área. Para falar sobre esse assunto, é claro que não estou aqui sozinha, estou aqui com a minha amiga Poliana, que já teve esse transtorno, mas superou tudo graças até um tratamento específico, né, Poli? Muito obrigada por você estar aqui. Uma caminhada também nós temos, né, Poli? Sim, verdade. E é um prazer você estar aqui conosco, compartilhando, abrindo até o seu coração. Sim. Por um momento que não foi simples, né? Mas nós cremos que Deus tem algo para falar através da sua vida. Amém. Eu que te agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né, de toda essa jornada que eu passei com ansiedade. É verdade. Mas me conta aqui, Poli, né? Nós temos esse costume, né, Poli? Mas essas duas linhas aqui que nós entendemos que existe a ansiedade natural e aquela que se torna um transtorno, uma doença. Você passou por essas duas linhas? Como é que foi esse processo na sua vida? Sim, existe aquela ansiedade natural, um exemplo, eu vou viajar. Daqui 2 meses eu vou para a praia, Sim. né? Aquela ansiedade gostosa de planejar a viagem, Isso. né? De pesquisar na internet os lugares que eu quero ir, que eu quero visitar, Sim. né? Isso é uma ansiedade gostosa Verdade. e até prazerosa, né? Sim, até a gente fica ansiando, né, para aquele momento. Isso, ali. exatamente, a gente fica doida que chega aquele dia, mas também existe aquela ansiedade que é uma preocupação com o futuro. Sim. É um excesso de futuro. Né? Entendi. E você se preocupa exageradamente por coisas que nem aconteceram ainda, por coisas que você nem sabe se vai acontecer. E isso, se não for tratado, isso se não for repensado, né? Ter toda uma mudança de pensamento na sua mente, Sim. isso traz muitos males físicos, inclusive. E traz uma paralisia, né, vamos dizer assim, Sim. na caminhada. Sim. Às vezes a pessoa acha que está até caminhando, que está até tendo controle da situação. Por isso que é necessário, da forma igual você vai até nos explicar de uma forma assim, mais profunda também, mas até entender essas duas linhas, porque essa natural é algo que a gente não precisa às vezes ficar tão desesperado, né? É uma coisa do emocional, né, de que um desafio está na frente, a gente vai ter um sentimento. Sim. E até compreender que se chegar num patamar, né, mais profundo, nós não podemos deixar simplesmente de lado, né? Exatamente. O transtorno de ansiedade, ele tem vários sintomas. Sim. Né? Eu sentia muito, por exemplo, muita falta de ar. Eu acordava de madrugada e a sensação que a minha garganta estava tampada, eu não conseguia respirar. E isso eram várias vezes, assim, na noite, que eu acordava dessa forma. O coração disparava, taquicardia, a respiração muito ofegante, sabe? Então, assim, quando vinha a crise de ansiedade, a mente, ela fica muito acelerada. Entendi. Muito, e você fica pensando várias coisas ali ao mesmo tempo e ela te domina. Eu virei refém da minha mente. Entendi. Eu não era líder de mim mesma, sabe? Era como se eu estivesse na plateia assistindo a minha vida acontecer. A minha mente era, digamos assim, o diretor da minha vida, sabe? E eu ficava ali só olhando, só observando. E como que você identificou nesse processo? Que não é um processo simples, né? É desgastante,
que você precisava de uma ajuda, de que chegou no patamar transtorno? Eu lembro que eu cheguei em um momento que eu falei assim, não, eu preciso de ajuda. Sozinha eu não consigo mais. Você tentou sozinha? Sim, eu tentei sozinha, eu me cobrava muito, inclusive, por não conseguir me curar sozinha, né? Porque a gente sabe que existe um preconceito e um tabu muito grande com relação a essas doenças emocionais. É verdade. Muita gente fala, ah, isso é frescura. E não, gente, isso daí, isso passa. E não é assim, sabe? Porque existe também uma questão patológica, né? Hormônios, até uma vitamina que às vezes, né, ela está em falta, você fica triste, você fica fadigado, sem ânimo, né? Então, a gente é corpo, alma e espírito. Isso. E eu me lembro que eu cheguei em um momento que eu não queria dormir. Eu tinha medo de ir para a cama. Porque eu sabia que a hora que eu me deitasse, a mente ia começar a acelerar, ia vir todo aquela falta de ar, sabe? Os pensamentos muito acelerados, a angústia, a tristeza. E eu sabia que iria ser uma noite de choro. Então, nesse momento em que eu vi que eu tinha medo, eu não queria ir dormir, eu preferia ficar ali na sala vendo um filme, alguma coisa, sabe? Ali distraindo a minha mente. Nesse momento, eu vi, não, eu não tenho mais qualidade de vida. Eu não tenho, eu preciso de ajuda. Aí veio um processo também, mais um processo. Sim. Né, de entender que precisava se aprofundar. Eu vejo que hoje muitas pessoas, não só mulheres, né, tanto homens como mulheres, às vezes a gente tem uma situação na nossa vida, não só falando sobre o transtorno, mas a gente tem medo de enfrentar aquela situação e de ir no profundo porque é necessário ir em outras áreas, né? Sim. E vai se envolver e vai ali ter, até acarretar às vezes um momento diferente na sua história. Você fala, não, é melhor tocar o barco. E às vezes tem muitas pessoas, né, que estão tocando o barco e muitas vezes já estão até morrendo. Não, sim. Eu, por exemplo, durante o tratamento, né, porque quando eu vi que eu não conseguia mais sozinha, eu procurei uma médica, uma psiquiatra, né? E eu percebi onde a minha ansiedade começou. Olha. E ela foi lá na minha infância. E eu vi que desde a minha infância eu não tinha uma noite tranquila, uma noite bem dormida, sabe? Por coisas, por traumas que eu vivi ali no meio familiar, sabe? Então, assim, algo que me causava ansiedade sempre foi a minha autocobrança. Eu sempre me cobrei muito por fazer tudo com excelência, em ajudar todo mundo. Eu não sabia falar não. Então, eu percebi que lá na minha infância, eu muitas vezes fui pai do meu pai e mãe da minha mãe. Sim. Eu lembro que existia um peso sobre a minha pessoa de que eu é que conseguia fazer com que existisse harmonia entre eles. Entendi. Sabe? Era um casamento, né, que meio assim desajustado, digamos, né? E eu ficava ali no meio. Então eu tinha a responsabilidade de manter o casamento dos dois. Entendi. Entendeu? E isso eu fui levando ao longo da minha vida. Olha. Isso nas amizades, na vida profissional. Eu cresci achando que eu era responsável por tudo e por todos. E isso me gerava ansiedade, né? Então, assim, esse processo foi bom até mesmo para eu saber onde tudo começou, onde foi a fonte, né? Liberar perdão, inclusive para os meus pais, né? E a partir daí, inclusive medicada, foi onde o medicamento, ele colocou os hormônios em ordem, né? E aí houve toda uma mudança, alimentação mais saudável, atividade física, né, que principalmente a aeróbica, que é muito importante. Olha só. Porque faz a gente liberar o hormônio do bem-estar, né? A gente dorme melhor porque a gente fica cansado, né? Então chega à noite você desmonta na cama, não é verdade? Então assim, foi todo um processo. Mas eu via que eu também questionava muito a Deus. Eu perguntava a Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim?
por que eu estou vivendo tudo isso. Eu nunca fiz nada em que, nossa, eu procurei ficar doente, eu procurei ter essa doença, sabe? E desde a infância, né? Eu não pedi para estar em uma família onde o casamento fosse, né, meio desajustado, enfim. Então, assim, um dia eu percebi que tudo isso existia um propósito de Deus na minha vida. E é interessante que você lutou por você. Uhum. Por mais que, às vezes, até o processo de entender que você precisava dessa ajuda externa também, né? Sim. E que isso também não desmerece ou também demonstra uma fraqueza, demonstra muito mais ser forte. Sim. Porque, às vezes, esses tabus de pensar assim, eu não posso, o que as pessoas vão pensar, né? A gente carrega muito esses preconceitos. Sim. E muitas vezes a gente afasta da nossa cura. A gente afasta de viver uma excelência daquilo que Deus tem para a nossa vida. Foi difícil? Claro muito. Que foi, e a gente tem até, nós vamos falar muito sobre isso também. Mas entender que você iniciou algo, tem que iniciar algo. Hoje as pessoas correm muito do iniciar, que nada que vai iniciar é simples, né? Exatamente. Mas simplesmente ainda dizer assim, uma cura, que sabe que vai mexer em todas as áreas também. Sim. Né? E a gente vê que esse ponto inicial na sua vida foi primordial para você vencer até muitas outras coisas na sua história. Sim. Né? E você também teve, né, ajuda também, não só do profissional, você, né, tem o seu esposo, sim. Né, que foi fundamental também, né? Ele foi parte fundamental, sempre me apoiando. É um homem muito de Deus, muito abençoado. Eu falo que eu fui privilegiado porque ele realmente me trata como uma princesa. Amém. Né? Eu sou uma princesa do Senhor e o meu marido me trata como uma princesa. E ele sempre esteve ao meu lado, sempre me apoiou, sempre intercedeu. Quantas noites em claro eu passei chorando. E eu não queria nem ele perto de mim, porque a gente se isola, a gente quer ficar num casulo. Mas eu ouvia ele no quarto orando por mim. Mas, Polly, vamos dar continuidade àquilo que você tem falado a respeito desse processo de reconstruir, né, do transtorno, de algo que é tão sério que nós não podemos simplesmente achar que um transtorno de ansiedade isso vai passar de qualquer maneira. E como foi fundamental, né, a presença do seu esposo, de pessoas em sua volta, sim, de médicos, de todo um tratamento, mas também de alertar o próximo a não olhar com um olhar de isso é bobeira, isso é manha, tem gente que sofre muito mais, né? E continua falando pra gente, como foi importante? Eu tive, né, como eu estava falando, um grande apoio do meu marido, isso foi para mim fundamental, porque ele foi um porto seguro para mim. Era uma pessoa, uma presença que eu sabia que eu podia contar o tempo todo. Então, quando vinham os momentos de crise, né, as crises de choro, era ele que eu procurava. Né? E ele sempre me recebia de braços abertos. A minha médica também foi muito importante. Sim. Eu me lembro que nas últimas consultas que eu tive com ela, ela falou comigo, Poliana, essa foi uma vitória sua. E realmente eu falei assim, nossa, gente, foi uma vitória minha? Né? Eu fiz um tratamento, porque a gente fica, né, querendo achar algo que justifique a cura, digamos assim. É verdade. E ela falou, não, essa vitória é sua. Porque eu tenho pacientes que estão comigo há anos e não tiveram essa melhora. Amém. Né? Mas foi todo um conjunto. Sim. Né? Foi um aprofundamento em Deus durante esse período, um tratar dele. Sim. Né? E se caso você estiver passando por esse problema, né, pela crise de ansiedade, procure ajuda. Não fique dentro de um casulo, sabe? Converse com seus familiares, às vezes uma amiga ou um pastor, uma pastora, se abra, tá? Peça ajuda, porque guardar isso dentro de você é muito ruim. Eu sei da sua dor, eu conheço a sua dor. Eu lembro que quando eu estava no auge da crise, a sensação que eu tinha era de pedir socorro e ninguém me ouvir, sabe? E eu achava, inclusive, que Deus não estava me ouvindo, mas Ele estava me ouvindo, né? Ele esteve comigo, está e sempre estará comigo. Então, assim,
Não viva isso sozinho. Procure ajuda, sabe? Você não precisa passar por tudo isso sozinho. E acredite, ansiedade tem cura. Você pode e deve lutar pela sua cura, lutar por uma qualidade de vida melhor. E isso começa em nós, né? Sim, em nós. Um iniciar sempre na nossa... É o eu me deixo curar. Eu me deixo curar, né? Eu me deixo curar. Ô Poli, é tão interessante que todo esse processo, às vezes esse processo que todos nós vivenciamos, né? De angústia, de cura e o que for. Sempre Deus tem um propósito. Sim. Eu sei que a gente escuta muito essa frase e muitas vezes se torna algo tão distante, mas ela não pode ser distante. Em tudo, Deus tem um propósito. Sim. Que seja em momentos de muita alegria, até nos momentos até de tristeza que possamos passar, de momentos de deserto, Deus tem um propósito, né? E eu gostaria que você compartilhasse, dentro desse contexto, dentro desse processo que você viveu, o propósito que Deus entregou nas suas mãos. Sim, Conta verdade. aí, mesmo que a gente fica assim, não, mas isso passou, e aí? Verdade. Sempre tem algo. Eu lembro que teve um momento específico de virar a chave, né? Nisso tudo. Deus falou comigo de uma forma assim muito poderosa, através até de um livro que eu ganhei de presente, Sim. né? De você. É o livro Mulheres com Espadas, eu acho, né? E eu lembro que tinha um determinado momento lá do livro que falava assim, todas essas pressões que você está vivendo, essas pressões que vêm de todos os lados, sou eu, Deus te moldando. É como se você estivesse dentro de um útero, Sim. se formando, e em breve você vai sair. Você vai nascer uma mulher mais forte, né? Uma mulher mais madura e o principal, com mais profundidade em mim. Amém. E foi isso que aconteceu, sabe? Eu realmente, durante esse momento de tempestade, né, esse deserto que eu vivi, eu saí mais forte, eu saí mais madura. E Deus é tão lindo, mas Ele é tão lindo, que Ele nos permite passar por esse deserto e Ele nos cura, nos mostra o caminho da cura e depois Ele permite que a gente ajude outras mulheres. Isso. Né? Uma das coisas que eu me cobrava muito era a questão da minha vida profissional. Né? Eu achava que eu não dava frutos, porque eu formei em magistério, não dei aula. Eu formei em direito, mas eu não advogava. Mas eram coisas que eu não via como algo para mim, sabe? E eu sempre tive um dom, né, de criatividade, sempre gostei de tudo que fosse ligado à arte, à criação. E eu não procurei um dom, que é o dom de designer, de criar estampas, de criar arte gráfica, né? Eu não procurei por esse dom. Deus me deu esse dom. E através desse dom, Ele me direcionou a ter uma confecção de camisetas, né? E essas camisetas hoje que eu fabrico, as estampas dela eu crio, são estampas autorais e são estampas de coisas que eu vivi e venci. Então, as frases representam os momentos de deserto, os momentos de tempestade que eu passei durante todo esse processo. E eu acho maravilhoso quando alguma mulher entra em contato comigo, não para comprar a camiseta, mas para me perguntar, como você se curou da ansiedade? Eu também passo por isso, eu também estou sofrendo com isso, sabe? E aí eu conto a história para elas. No Instagram da loja tem, né, os vídeos lá onde eu conto um pouco da história. E elas falam, nossa, virou uma chave dentro de mim. Eu também posso ser curada. Eu lembro de uma que falou assim comigo, você pode ter certeza que aquilo que Deus derramou em você hoje transbordou na minha vida. Que bênção. E isso, gente, é o mais gratificante. É o mais gratificante, sabe? É lindo, porque eu sei o que elas estão passando. Essas lágrimas que hoje elas derramam, eu já derramei, sabe? E não é fácil, gente, não é fácil. É uma dor muito grande, é uma dor muito grande. E é quando você vira essa chave, que você percebe tudo de lindo que Deus ainda tem para você, sabe? Então, é algo maravilhoso. E a gente compreender quando fala essa frase, né, que Deus sempre tem um propósito. Só que Deus é tão cuidadoso conosco
que ele não mostra de cara, Não. né, o que está por vir. Porque eu acho que se Deus mostrasse tão claramente, nós não estamos preparadas para chegar naquela profundidade. Então, Ele está preparando essa profundidade para nós. Sim. E quando a gente começa a dar esses caminhos, seguir a nossa jornada, a nossa história, aí a gente começa a viver os propósitos de Deus. Sim. Né? E nisso daí, a gente vai vivendo o quê? Degraus. A gente vai se fortalecendo, mas também se preparando para o profundo, isso que você tem falado. Hoje, quem imaginaria que às vezes num deserto tão grande, às vezes de uma doença, vamos falar assim, que até muito, está crescendo muito Sim. hoje, Deus transformaria num jardim, né? Foi. E Deus transformaria em aonde você leva mulheres, pessoas a se curarem. Sim. Através do Senhor, através de palavras, através do seu testemunho e conduzir pessoas que às vezes estão perdidas. Sim, e é algo que eu amo fazer. É verdade. Eu amo sentar ali na frente do computador, criar as artes, criar as estampas, né? Você sabe, eu gosto muito dessa questão de moda, desse processo de moda, Sim. né? Então, assim, eu sou apaixonada com essa área. Nunca na minha vida, Poliana, você lá com seus 17 anos, o que você quer ser quando crescer? Sim. Nunca na minha vida que eu pensei, sabe? Em ter um dia uma confecção. Mas foi algo tão natural, assim, de Deus na minha vida. E hoje eu só tenho a agradecer, eu me sinto muito realizada, sabe? Com a empresa, com as camisetas e mais ainda de ver que mulheres estão sendo tocadas, sabe? E essa é uma das suas camisetas. Essa aqui é uma delas. Inclusive, eu também estou também, né? Lindas. E esse tema? Essa daqui, ela representa algo muito forte. Cada fase da vida tem sua beleza. E por que cada fase da vida tem sua beleza? Porque a gente, normalmente, quando passa por uma tempestade, a gente faz o quê? A gente murmura. Sim. Senhor, por quê? O que eu fiz? O que está acontecendo? Mas a gente não pode esquecer que na tempestade, o trovão é Deus falando. É verdade. A voz de muitas águas. É Ele falando com a gente, né? Então, mesmo as fases mais difíceis, elas têm a sua beleza. A gente só precisa mudar o foco. Isso. Mudar o ponto de vista. Beleza, eu estou na tempestade, então vamos se molhar, vamos molhar mesmo, sabe? Vamos aprender, vamos amadurecer e hoje eu consigo. Eu sei que problemas eu sempre vou ter, Sim. sempre vão aparecer. Essa luta terminou, mas tem outros sonhos que eu tenho, né? Mas cada fase da vida tem a sua beleza. E Deus te preparou até para vivenciar algo mais intenso também para a sua vida. Sim. Imagina hoje, tantas mulheres te procurando, né? Uma procura assim, de ajuda também e até lidar com o público também. Então, Deus ali permitiu um cuidado, um trabalhar na sua vida para que você estivesse preparada para viver esse novo tempo. Sim. Mesmo que virão outras tempestades. O que a gente tem que, e nós queremos passar aqui, né, nesse momento tão precioso, né, você abrindo seu coração, que a tempestade vai passar. Vai, mas só que nós temos que lutar também. Sim, a gente tem que fazer a nossa parte. É verdade. Né? A gente tem que, como se diz, entrar na água, nadar e fazer a sua parte. Não deixar só para um médico ou para Deus. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que se permitir que se deixar ser curada. Poli, muito obrigada. Eu que agradeço. Por abrir o seu coração. Porque eu acredito que é muito sério esse momento tão precioso de dizer assim, eu passei por tudo isso. Não foi fácil, mas hoje eu posso ajudar outras pessoas também. Então, eu te agradeço por ter vindo até aqui, né? E trago essa palavra que muda realmente uma chave no nosso coração. Sim, verdade. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. E eu tenho certeza que muitas mulheres, muitas pessoas foram alcançadas pela sua vida. Amém, amém. 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 Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Amém. Chegamos ao fim desse programa que foi enriquecedor. Você gostou do Mulher Real? Então, nos siga nas redes sociais e interaja conosco. Até o próximo Mulher Real.